Então, hoje a gente vai ver algumas opções para calcular o custo. Em alguns trabalhos a gente pode ter o custo dos equipamentos, mas se não tiver, existem algumas relações, né, na literatura para calcular esses custos. Então, esse trabalho Bardinejar, né, temos aqui, por exemplo, compressor de ar, câmara de combustão, turbina a gás, né, que foi calculado aí, né. Aqui a gente tem dólar por hora, então ele calcula um valor anual, tá? Então ao longo de 25 anos, com juros, né? E depois esse valor anual, ele divide pelo número de horas, né? Divide aí por 24 horas depois de 3.600 dias, então ele vai ter aí no final, por hora, né? O 3.600 não, senão seria segundos. Tá? Para usar, né, nos balanços, em alguns balanços, ele precisa de por segundo. Mas o que interessa para a gente é calcular, né, o valor presente desses custos. Tá? Então, a gente vai tentar, né, achar esses valores aí. Ok, então, o artigo do Bardinejar, né, ele usa essas relações, porém essas relações aqui estão bem erradas, né? Mas ele calcula um fator F, né, e um fator Q. Tá? As relações corretas é num livro Thermodesign Optimization, do Bejan, né, e outros dois autores, e o que ficou errado foi essas constantes aqui, tá? Então, vamos tentar fazer o inverso, calcular o valor presente de cada equipamento e comparar aí com o valor que o artigo coloca, né? Então, precisa de alguns dados, né? Então, eficiência de câmara de combustão, esse FII é um valor de 6%, que ele fala que é de manutenção. Aqui, a inflação são 10% ao ano, são 25 anos, então, o sistema solar funciona 20 horas, né? O sistema solar, mais o sistema combinado, desculpa, 2.000 horas, o sistema combinado funciona 7.500, né? Potência produzida, né? Razão de compressão, eficiência do compressor, né? Ok. Tem outros trabalhos que mostram também custos, né? Que usam diretamente aqui o fator de recuperação de capital, né? Então, esse aqui é um sistema Rankine orgânico, então é uma turbina que aciona um sistema Rankine orgânico. Então, ele gera uma potência líquida aqui, e esse sistema orgânico aqui, ele usa baixa temperatura para gerar potência também, né? Essa é a ideia desses sistemas Rankines orgânicos, tá? Vamos ver aqui, são outras relações que ele utiliza, tá? E existe também, por exemplo, se eu tenho um equipamento em 1990, eu posso corrigir ele, eu só tenho dados até 2013, usando essas relações. Então, o custo no ano presente, tá? Então, vai ser o custo que eu tiver desse equipamento em 1990, tá? E aí, esse custo original, por exemplo, 915, eu coloco essa index aqui de 915 e multiplico depois o custo anual, por exemplo, atualizar ele para 213, tá? Qual é um inconveniente? É que a cada 10 anos, né, esses métodos de manufatura que produzem os equipamentos vão se aperfeiçoando, então você consegue ter um sistema de produção mais barato. Então, a cada 10 anos não é interessante pegar direto esses fatores de correção aí, senão você vai ter valores superestimados, né? Aqui outras relações para calcular preço de turbina a vapor, bomba de água, né, trocador de calor, tá? Deserador e condensador, ok. Aqui alguns custos que pode se usar, lembra que esse custo aqui, ó, então é dólar por gigajoule, é um custo por qualidade, né? Então, gigajoule é a energia que pode ser produzida por esses combustíveis, por exemplo, gás natural, gasolina, né? Então, gás natural, esse vermelho aqui, então são projeções dele até 2005, né?
Se você usar, por exemplo, se você tiver dados no teu artigo, pode usar esses dados do combustível no seu artigo, né? Custo do gás natural. Outros custos que podem surgir, além dos custos dos equipamentos, né? Então, tem custos diretos e indiretos, né? Então, custo direto, aquisição dos equipamentos, instalação, dutos, instrumentação, controle, material elétrico, né? Então, esses custos externos, terreno, trabalho civil, estrutura, serviço de utilidade, custo indireto, engenharia, supervisão, custo de construção, contingência, seriam os impostos aí, e outros fora, né? Seria custo do startup da partida, capital de giro para permanecer, né, sem lucro, né? Antes do contingenciamento, custo de licença, pesquisa, desenvolvimento, né? Então, são vários custos. Então, vou dar um exemplo aqui. Lá. Custo de aquisição dos equipamentos. Você tem um valor ali aqui, ok. Custo de instalação dos equipamentos. De 20% a 90% do PEC seria o custo total de todos os equipamentos. Você pode acrescentar de 20% a 90% para instalar eles, tá? Aí esses dutos, de 10% a 70% pelo PEC é custo dos equipamentos. Por exemplo, uma indústria petroquímica, né, tem muitos dutos, então você vai ter valores mais altos de dutos, né? Uma outra indústria, até uma de potência, não vão ter valores aqui menores, né, mais intermediários aqui, ok? Aí, às vezes, eu tenho um custo FCI, né? Esse FCI, né, é o investimento de capital fixo. Então, você vai calcular todos os custos de investimento de capital fixo, vai ficar de 3% a 20%. Então, eu posso determinar esses custos pelo custo do próprio equipamento ou, né, porcentagem em relação ao custo do capital fixo, tá? Então, temos custo de capital fixo até aqui, diretos e indiretos, né, e outros custos fora da planta aí, tá? Para o engenheiro, ele pode, né, considerar um pouco, mas não precisa se preocupar tanto. Geralmente, quando você tem administradores, economistas, eles já cuidam disso daí. Então, um exemplo aí, que estão vários custos, né? Numa planta de potência, de turbina a gás, onde tem compressor, pré-aquecedor, câmara de combustão, tá? Aí ele começa a embutir outros custos aqui, ó. Custo de instalação, custo de tubo, de instrumentação, controle, vai. Então, desses 11 mil aqui, ele começa colocando porcentagem, 33%, 35%, tá? Custos da terra, a construção, tá? Então, são só orientações aí. Existe uma outra maneira de calcular esses custos. Então, por exemplo, se eu tenho um custo do equipamento para uma outra capacidade, vamos supor aqui, então eu tenho um ventilador aqui de uma potência de... Eu sei um custo de um ventilador de uma potência aí de 1 megawatt, né? Então, o custo dele para 1 megawatt, tá? Então, eu ponho a potência dele para 1 megawatt. Eu quero o custo dele para 8 megawatts, né? Então, eu tiro essa razão da capacidade e elevo a 0,7. Aqui, o 0,7 a gente chama de um número mágico, né? Muito usado. Mas, por exemplo, aqui ele já indica qual é o expoente, 0,95 aqui, né? Tá? Então, qualquer outro, caldeira, se eu tenho um custo para uma caldeira, né, eu posso corrigir ela para outra potência usando esse expoente aqui, é uma maneira simples, tá? Então, você consegue fazer aí atualizações e adequações em função da capacidade, né? Então, potências, né, torre de resfriamento em função à vazão de água, tá? Até de adultos aqui também, motor elétrico aqui, eu já usei esses de motores elétricos. Não, eu já usei motor de combustão interna, né? Temos outros aqui, trocadores de calor, queimadores, vasos, chaminés, turbina a vapor, tanque, transformadores, tanque de armazenamento, turbina a vapor sem condensação, de condensação, tá, bombas. Estou procurando se achava aqui o motor, mas acho que não, né? Então, isso daqui... Como é essa equação aí, professor? Explique de novo essa equação, por favor. Então, vamos lá. Você tem ali um custo de um compressor,
ele custa aí $10.000. Esse compressor, que você sabe o valor dele, então aqui é para uma potência de 5, 0, isso aqui está em megawatts, 5 quilowatts. Ok, então você põe 5 então, o que quilowatts. a gente sabe é o W, né? Isso, que sabe é o W. Então, você quer ele para 1,2. Então, você põe 5 aqui, 1,2 e eleva ele a 0,95 aqui, entendeu? Esse expoente aí para ter esse valor para nova capacidade, né? Então, são correlações aí que você, tendo algum outro valor, você pode ajustar, né? Nosso trabalho, então, se eu voltar aqui, seria conseguir reproduzir esses valores aqui do compressor, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Tá. Então, compressor de ar. Então, vamos fazer no ES. Tem que abrir aí o ES. Aqui. Vamos ver aqui esse livro de Bardinejad. Artigo. Bardinejad aqui. Beleza. Então, abram o ES. Ixi, tá meio sentimental hoje aqui. Vamos ver se eu consigo abrir ele. Abriu. Ok. Então, vamos lá. Eu tenho um custo por hora, compressor de ar de $1.429,58 por hora. Tá. Então, a gente vai usar esta relação do custo do compressor, é esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Então, vamos lá. Então, PEC é Purchase Equipment Cost, né, do Air Compressor, é igual C11. Quanto que é o C11? Está vendo aqui, ó, 71,10 vezes a vazão de ar. Aí, qual é a vazão de ar nesse trabalho do Bardinejad? Aqui, ó. Então, a vazão de ar é vazão de 1 ou 2, né? Eu tenho que pegar aqui no meu artigo a vazão de 1 ou 2 de ar. 421,81 aí. M dot de ar. 421, eu vou botar ele aqui. 421, opa, 0,81 quilos por segundo aí. Estou começando aqui a fórmula. Aí divide por C12. C12 é 0,9 dividido pela eficiência, né? Então, 0,9 dividido pela eficiência, e aqui a razão de compressão dividido vezes o log neperiano da razão de compressão. Então, aqui a gente tem dividido 0,9 menos eta do ar compressor, né? Vezes RP, RP vezes log neperiano de R. Beleza, então tem que dizer aqui quanto é o eta do compressor de ar e o R igual a quanto? Eu vou olhar aqui, tem alguns dados, tem que dar uma diminuída nele aqui, ó.
Então, razão de compressão é 11, e eficiência do compressor de ar é 85. Né? Então, aqui, ETA 0,85, razão de compressão é 11, então aumentou 11 vezes a pressão. Vou testar aí. Deixa eu botar maior aqui, Options, Preference, geral aqui, botar aí o 14. Conseguiram fazer isso? Ok, tudo ok. Aí executa o valor dele aí, compressor de ar, $97.000,63. Ok. Tá, mas a gente não tem esse valor. Para ver se ficou legal a equação, olha aqui a equação formatada. Ah, peraí, 9 não, é 0,9. Vixe, Maria. 0,9 menos isso. Pronto, agora deu certo. Então, sempre a equação formatada, quando eu tenho uma equação, ela me ajuda, né, a me orientar aí se a equação está correta ou não. Tá? Então, esse 0,71, tanto faz se ele está dentro, se está aqui fora, está tranquilo aqui. Agora, vamos ver esse fator de correção dele aqui, ó, que o Bardiner já usou, para achar esse dólar por hora, para ver se a gente consegue reproduzir aí. Ele usou esse F aqui, ó. F, usou um fator aqui, F igual Q do K mais CP, isso aí são 2 anos, né? O Q aqui, vamos ver o que é o Q aqui, ó. Ururu. Que. Espera aí. Que se eu tenho aqui um juros e tem mais um RI, tá? Então, primeiro achar o Q igual a 1 mais aqui o IN e RI, é o juros mais o RI. Então, eu vou ver aqui, ó. RI é 8%, um é juros e outro é correção. Um é 10 e outro é 8%. Eu vou colocar, em vez de dividir por 100, eu vou colocar aqui, ó, 0,10, que é vezes 1 mais 8%, 0,08. Vou ver se é essa forma aí do... Isso, essa forma mesmo, que é o... Aí o F vai ser o Q elevado a esse chapéuzinho aqui, ó. A mais CP, então, um é ano de construção e o outro é o ano de operação, K e CP. Como a gente vai usar ele bastante, eu vou colocar aqui um K igual, CP igual. Então, K mais CP. Fecha. Menos 1. Então, a parte de cima. Ok. Aí, dividido, tem uma parte de baixo aqui. Então, peraí, essa parte de cima tem que fechar aqui. Também tem uma outra aqui. Tem que tomar cuidado aqui. Aí, Q menos 1. Vezes Q elevado aqui, o K mais CP, fecha aqui,
menos. Aí. Abre parênteses, eu tenho aqui um P elevado CP menos 1, fecha, divide, igualzinho aqui de baixo, só que dividido, K menos CP, fecha, fecha. Quer dizer só o que é o K e o CP, e olhar aqui esse slide aqui, ó. O K. Opa, vou voltar ele aqui. K, anos, 25 anos. Então, 25 anos de funcionamento, e o CP é ano de construção, 3. Então, isso aqui é um termo semelhante ao fator de recuperação de capital, só que ele considera aqui ano de construção. Bom, se ficou certo isso aqui, primeiro eu tenho que checar, ele já está dizendo que não, e depois eu tenho que ver a equação formatada. Então, espera aí. Vamos ver se tem uma a mais aqui. Vixe Maria. Vamos ver aqui. Então, vou tirar esse menos aqui, ó. Vamos ver se essa primeira parte está legal. Vou botar ele entre parênteses só para ver se está legal. Então, esse entre parênteses ele entende como comentário. Acho que aqui fica legal. Pronto. Vou dar uma olhada na equação formatada. Essa parte daqui ficou legal. Vou voltar aqui, ó. Tirei o comentário. Vou tirar o comentário. Menos... KCP, papapá. Vamos ver se está legal, se deu problema. Deu problema. Então, acho que provavelmente tem que fechar mais um aqui. Vamos ver a equação formatada. Certo, então agora está legal. Só que detalhe, é tudo elevado a menos 1. Então, posso fazer o seguinte, ó. Mais um parênteses, elevado. Aí, se eu colocar menos 1, dá erro. Eu tenho que botar esse, quando é um menos 1, tem que botar uma chave neles. Aí, vamos lá, a equação formatada, se ficou legal, ó. Agora ficou igualzinho o F. Vamos testar. Tá ok. Então, eu vou achar aí o meu F. F, né, seria o número de parcelas anuais durante esses 25 anos, né, com uma taxa de juros aí de 10% e uma correção de 8%, beleza? Então, aí para eu calcular, né, o meu Z dot do compressor de ar, vai ser o Z vezes o F vezes um fator que ele fala de juros. Vou ver aqui. Um fator de juros que é esse daqui, ó, esse FI aqui, que é 6%. Juros não, desculpa, de manutenção, né? Então, manutenção e horas que ele trabalha aqui, no caso, a turbina, vai trabalhar no ciclo combinado, 750 H. Então, vezes um FI, que é 1,6, vezes um FI igual a 1,06, significa 6% de manutenção, né? Aí, dividido por H, H são as horas de operação. Essas horas de operação é 7.500 horas por ano. Vamos ver se está legal. Opa, deu uma coisa errada aqui. Eu chamei de Z, não, é PEC do compressor de ar. Eu chamei de Z também. A gente pode encontrar ele como Z.
Acho que agora vai dar certo. Isso. Aí executa aqui, ó, ZDOT 426. Vamos ver aí. 426. Vamos ver quanto é que achamos aqui no compressor de ar. Não, tinha que dar uns 700. Espera aí. Deixa eu pegar o... Aqui, Professor, diga. na equação do F, no segundo termo, ele é só elevado ao CP. Opa, vamos lá, peraí. Equação do F. O segundo termo, lá no denominador. Lá do outro lado. Vou pegar ele aqui, Então, montei ela errada. Aqui. Vamos ver. O F. Calma, esse segundo termo. Esse aí é só CP. Aqui é só o CP. Isso, correto. A equação formatada é muito boa para achar isso. Não tem esse K aqui. É isso? Eu posso tirar até um colchetes aqui. Isso, agora ficou legal. Beleza. Aí, deu 714 aqui nossa resposta. Vou botar ele em amarelo, né? Mas, lembra que eu já falei como é que é esse sistema do Bardinejar? Então, só voltar no sistema, ó. Sistema de Bardinejar, ele sai, então tem outro ciclo desse aqui igualzinho. Então, quantas turbinas, né, de compressor de ar tem? Câmara de combustão, turbina a gás, são duas. Então, para bater o valor, então é só multiplicar esse valor aqui, ó, e vezes 2, porque são duas turbinas. Aí, quando eu faço isso, deu exatamente aqui, ó, o 1.429, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso amigo. 1.429 aqui, ó, bateu com o autor. Opa! Chegaram a ver, entenderam? Professor, bota aí nas equações. Vamos lá. Formatado é melhor, né? É. Eu só multipliquei por 2. A única coisa que eu fiz diferente aqui é por 2. Então, eu pego o preço, né, o valor inicial dele, né, no tempo zero, vezes o EFIX, para calcular parcelas. Eu só aumento 6% por causa da manutenção. Então, tudo isso, eu vou saber qual seria o valor que eu pagaria por ano. Quando eu divido pelo número de horas por ano, então vai ficar por hora. Então, vai ficar dólar por hora. Eu só multipliquei por 2, né? Se eu anotar aqui, ó, então isso fica US dólar por hora. Vou voltar nas equações lá, né? O que vocês vão fazer agora? Calcular a câmara de combustão e turbina a gás. Né? Então, vou olhar o quê? Então, vai olhar aqui as equações. Câmara de combustão está aqui. Tá? Essa temperatura, o único cuidado que tem que ter, que a temperatura é em Kelvin, sempre em Kelvin. Quem é a constante C21? Então, desce aqui, ó, C21 está aqui, ó, tá? Então, só cuidado, sempre as temperaturas são em Kelvin. Essa temperatura, essa em Kelvin. Certo?